servos, dizendo: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios descerão ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou o servo e lhes disse: não me fareis saber que dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse: vai e vê onde está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ei, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são o que estão conosco do que o que estão com eles. Aleluia. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carro de fogo em redor de Eliseu. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz que aquele rapaz, aquele jovem que estava ali com Eliseu, quando ele se levantou cedo, a primeira coisa que ele viu foram os soldados, foram os cavalos, foi aquele exército cercando todo lugar onde eles estavam. E o interessante é que naquele momento, ele sentiu o quê? Ele sentiu o quê? Medo. Ele sentiu medo. E Eliseu falou para ele: não temas. Eu não sei que momento você está vivendo da sua vida. Eu não sei de que maneira você está aqui hoje. Mas eu tenho uma palavra para você. Não temas. Porque maior é o exército que está com você do que quem está com aquele que está te afrontando. Aquele menino, ele não via, ele não conseguia ver, ele só conseguia ver aquilo que os olhos carnais mostravam a ele. E muitas vezes nós estamos assim. São tantas lutas, são tantas circunstâncias, são tantos problemas, são tantas afrontas, são tantas decepções, que nós, quando nós abrimos os nossos olhos, nós só conseguimos ver aquilo que os nossos olhos carnais conseguem enxergar. Aquilo que muitas vezes o inimigo quer que a gente enxergue. Aquele rei mandou aqueles homens ali justamente para amedrontar aquele povo, para amedrontar Eliseu. E aquele jovem acordou e viu aqueles cavalos e ele pensou: meu Deus, o que a gente vai fazer agora? E talvez cada vez que você olha para essa tua situação, você fala: Senhor, o que eu vou fazer agora? É muito difícil sair dessa situação. É muito complicado. Olha, eu estou cercado de todos os lados. Por todo lado que eu olho, tem um problema diferente. Não tem tempo na vida da gente que é assim. Você acorda de manhã, resolve a situação com o marido. Põe o pé no chão, já tem um problema com o filho. Resolve do filho, tem um problema com o emprego. Resolve do emprego, tem um problema com a saúde. Tem época da vida da gente que é assim. Parece que em todo tempo a gente tem alguma coisa se levantando para fazer a gente ter medo até de sair da cama, ter medo até de respirar. E aquele jovem olhou e falou: o que nós vamos fazer? Eliseu, o que a gente faz? Talvez você esteja perguntando para Deus: o que eu faço? Senhor, olha, não tem saída, não tem solução. Esse problema aqui não tem solução. Porque talvez você esteja agora olhando aqui para frente, você esteja vendo só a pastora Com.
que é carne, imperfeita, com defeitos, com problemas, com situações, que chora, que ri, que sofre igual vocês. Talvez você esteja olhando aqui para cima, desde o início do culto, e tenha visto só os meninos louvando aqui. Talvez você esteja olhando aqui para a igreja e esteja vendo só pessoas que talvez estejam vendo o mesmo que você está vendo. Só outras pessoas. E talvez você esteja falando, Senhor, mais um culto de quinta. Mais uma vez eu estou na igreja. Mas, Senhor, eu não estou vendo nada mudar na minha vida. Deus, eu não consigo enxergar uma solução, eu não consigo enxergar uma mudança, eu não consigo enxergar, Senhor Deus, algo que eu possa fazer para que essa situação da minha vida mude. Talvez você olhe e fale, não tem mais esperança, não tem mais jeito. Eu até vou na igreja, eu sento lá e eu vejo a pastora pregar, eu escuto, né, eu vejo o pessoal orar, mas é só isso que eu vejo. Não consigo enxergar mais nada. E orou Eliseu e disse o Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que ele veja. Essa é a minha oração agora. Para que o Senhor possa abrir os seus olhos espirituais, para que você possa enxergar além do que os seus olhos carnais podem ver. Para que você possa enxergar além daquilo que o inimigo tenta colocar na sua frente e dizer para você não tem mais solução. Porque talvez você esteja aqui, olhando aqui para frente, esteja só vendo uma pessoa imperfeita, com defeitos, pessoa que também tem as suas lutas e dificuldades. Mas se você fechar seus olhos carnais e você entregar sua vida ao Senhor agora verdadeiramente, abrir os seus olhos espirituais, aí você vai enxergar o grande exército que o Senhor já preparou para poder te ajudar nessa batalha. Se você está de pé é porque tem cavalos, é porque tem cavaleiros, é porque tem carruagem de fogo, é porque tem unção, é porque tem poder, é porque tem autoridade do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua família e sobre a tua casa. Mas às vezes nós não conseguimos enxergar. Porque nós continuamos andando só com o que a nossa carne carrega. Porque nós não permitimos que os nossos olhos espirituais enxerguem aquilo que Deus está fazendo. Porque nós não permitimos que o Espírito Santo venha e nos revele verdadeiramente que nós nunca estivemos sozinhos. Aquele moço não enxergava e Eliseu falou, Senhor, eu oro, eu estou orando e eu quero pedindo para que o Senhor abra os olhos dele. Talvez você não tenha mais que orar para o seu marido mudar, mas fala, Senhor, abre os olhos espirituais do meu marido, abre os olhos espirituais do meu filho, para que ele possa enxergar verdadeiramente aquilo que o Senhor está fazendo. Será que nós já enxergamos o tanto que Deus já fez por nós? Em tantas coisas que muitas vezes nós não vemos com os nossos olhos carnais, mas se nós olharmos espiritualmente, no fundo da nossa alma, a gente consegue enxergar que até aqui não fomos nós, mas foi o Senhor que pelejou por nós. Que foi aquele sangue derramado na cruz que nos colocou aqui hoje, com direito de sermos chamados de filhos. Mas como estão seus olhos? O que você está vendo? Eu estou falando aqui. Eu tenho certeza que você continua olhando para a pastora. Continua olhando para a pastora e dizendo, ah, pastora, você não sabe não. Você não sabe o que eu estou passando. Você não estava na minha casa ontem quando saiu aquela briga, aquela discussão, onde eu tive que escutar as coisas que o meu marido me disse, onde eu tive que escutar as coisas que a minha mulher me disse. Você não estava lá, eu não. Mas o exército do Senhor estava lá. E por mais que você fale, olha, nada aconteceu. Aconteceu, porque você está aqui hoje. Você está aqui hoje porque se Deus não estivesse lá, senão, talvez você não estaria aqui hoje. E se você está é porque o Senhor continua pelejando por você, continua pelejando pela tua família, continua pelejando pela sua casa. E muitas vezes nós não enxergamos. Mas quando
Eliseu orou. E aquele moço abriu os olhos, eis que estava lá os cavalos e as carruagens de fogo. E estavam guardando Eliseu. E hoje, essa noite, eu tenho certeza que há aqui anjos guardando a sua vida, guardando a sua casa, a tua família. Guardando aquilo que você fala, Senhor, eu não sei mais o que fazer. Continua orando, mulher. Continua orando, homem. Porque talvez você não veja, mas sabe, aquela pessoa, porque você tem orado, por mais que você fale, olha, um dia isso vai ficar muito ruim, um dia isso vai dar muito ruim. Sabe por que ainda não deu ruim para essa pessoa por quem você tanto ora? Porque você está orando e porque os cavalos e as carruagens de fogo estão ao redor deles. A sua oração tem levantado um exército para guardar o seu filho quando ele sai de casa. A tua oração tem levantado um exército para guardar o seu marido quando ele sai de casa. A sua oração tem levantado um exército para guardar a sua esposa, para guardar o seu pai, a sua mãe, quando eles saem de casa. Quando nós pisamos fora de casa nesse mundo que jaz do maligno. Onde nós vemos tantos problemas, onde nós vemos tantas lutas, onde nós vemos tantas dores. E ainda assim, nós estamos de pé. Porque o Senhor tem guardado a nossa casa. Você não vê. Você não vê. Mas sabe quando você está em casa e de repente você está orando o dia inteiro e de repente seu filho entra, sua filha entra e fala, mãe, cheguei. Eu estou bem. Ah, se a gente pudesse ver os anjos que têm guardado os nossos filhos no caminho. Se a gente pudesse ver tudo que o Senhor tem levantado para guardar a nossa família, para nos colocar de pé, para guardar a nossa vida. Mas muitas vezes nós só conseguimos enxergar com os nossos olhos carnais. Aquele menino não via nada, não via solução, tinha um exército ao redor dele. Que foi mandado ali para destruir, para apavorar, para amedrontar, para intimidar. E ele não via. E ele falou, o que nós vamos fazer, Senhor? E eu tenho certeza que no coração dele ele falava, está tudo acabado. E no seu coração aí talvez o que esteja falando para você, no seu ouvido sussurrando está tudo acabado. Não tem o que fazer. É o fim. Olha, quanta gente se levantou contra você. Olha, quanta coisa está se levantando contra você. O que você está esperando? Está acabado. É o fim. Ah, mas ele estava falando com Eliseu. Ele estava falando com Eliseu. Que cria num Deus que ele sabia que podia mudar aquela história. Você crê num Deus que pode mudar a sua história? Você crê num Deus que pode mudar a sua história? Talvez você esteja falando, pastora, mas quanto tempo esse Deus está demorando? Mas ainda assim, Ele ainda continua te guardando. Talvez você não esteja vendo aqui o exército de anjos, mas eles estão aqui pelejando por mim e por você. Desde que começou esse culto, da hora que você saiu da sua casa, até que você entrou aqui, o Senhor está nos guardando. O Senhor está falando conosco. E ainda que seus olhos carnais não possam ver, Deus já está trabalhando neste lugar, em meu favor e em seu favor. Você crê nisso? O que você precisa para que o nosso Deus continua pelejando por nós? O que você precisa? Ah, tenho que ver Cristo encarnado de novo na terra. Tem gente que fala assim, né? Para acreditar eu tenho que ver. Para acreditar eu tenho que tocar. Para acreditar eu tenho que viver aquilo. Tem pessoas que falam isso. Abre aí a palavra do Senhor. Livro de João. Capítulo 21. Verso 15. Desculpa, gente. Falei errado. É João 20. Eita. João 20, verso 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor.
Mas ele disse-lhe: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. O que você está precisando ver? Para saber o que ele já tem feito por você. O que você está precisando viver para saber o que ele já tem feito por você? O que você está esperando acontecer para acreditar nessa palavra que ele já nos deixou como instrução de como nós temos que viver? O que precisa acontecer? Tomé andava com Jesus. A palavra diz o quê? Ele era o quê? Ele era o quê? Discípulo. Tomé não estava ali com Jesus só na hora da morte, só depois da ressurreição. Não. Tomé andava com Jesus. E ele viu milagres que Jesus fez. Ele viu as coisas que Jesus fez. Mas até naquele momento, Tomé precisava tocar. Meus amados, o que é a fé? O que é a fé? A fé é a plena certeza daquilo que nós não vemos. Talvez você não esteja vendo nada. Talvez você não esteja vendo nada. Assim como aquele moço lá com Eliseu, talvez você não esteja vendo nada. Mas ele já ressuscitou. Ele já ressuscitou. E não foi para que nós ficássemos ainda buscando um homem que fizesse milagres nos nossos olhos. Não, é para que nós pudéssemos crer naquele que veio, sem pecado, sem mácula, e morreu por mim e por você. E talvez você não esteja vendo, mas ele continua fazendo. Você está aqui, você está de pé. Você ainda pode vir aqui glorificar o Senhor, tá? Muitas vezes a gente chega aqui e no meio das nossas lutas e os irmãos estão aqui louvando, adorando, e nós nem levantamos as nossas mãos e nem abrimos as nossas bocas, e nós ficamos pensando: mas Senhor, olha a oportunidade que o Senhor está me dando de te louvar, de abrir minha boca, de te adorar, de dizer o quanto o Senhor é maravilhoso. Mas eu não estou vendo Deus aqui. Eu não estou vendo Jesus aqui. Ele está a par com você desde o primeiro suspiro que você deu pela manhã. O Senhor está te guardando, está te livrando. Sabe quantos livramentos você teve hoje? Não vi nenhum. Se você pudesse ver. Se você fechasse os teus olhos carnais e abrisse espirituais e pudesse ver o quanto de anjos o Senhor coloca para te guardar, para guardar a sua família, guardar a sua casa. Mas Tomé precisava tocar. O moço de Eliseu precisava abrir os olhos espirituais para enxergar. E o Senhor está dizendo aqui que vai abrir os olhos espirituais de muitas pessoas aqui neste lugar, porque você tem andado de maneira que só a carne tem falado, e é por isso que você não tem conseguido enxergar aquilo que o Senhor ainda tem para a sua vida. Mas se você abrir os seus olhos espirituais, você vai entender. Você não é um projeto falido de Deus. Ele tem um plano para você. E Ele não vai desistir até que esse plano se concretize. Porque Ele não é um Deus de mentiras. Não é um Deus de desistência. E Tomé precisava tocar. Porque se ele não tocasse de maneira alguma, ele acreditaria. Verso 26. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro. E com eles, Tomé. Chegou então Jesus. Jesus está chegando aí. Jesus está chegando. Ainda que você não creia,
Jesus está chegando. Estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé. Vocês conseguem imaginar? Quando eu leio a Bíblia, eu fico imaginando. Eu leio imaginando, assim, meditando e imaginando. Eu fico imaginando Tomé vendo Jesus entrar. Com as portas fechadas, tá, gente? Porque as portas estavam fechadas. Vendo Jesus entrar. Vocês já imaginaram o semblante dele? Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e ponha no meu lado. Não sejais incrédulo, mas crente. Aleluia. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, crestes. Bem-aventurados os que não viram e creram. Bem-aventurado aqueles que não veem ainda assim crer. Bem-aventurado você que talvez esteja passando pela maior luta, pelo maior problema, pela pior situação da sua vida. E ainda assim você não deixa de crer, não deixa de acreditar que Jesus está vindo ao seu favor. Que Jesus está vindo pela sua causa. Que Jesus ainda continua olhando para você. Ainda que você não esteja vendo nada, seja crente. Ainda que você esteja passando pela pior luta, seja crente. Porque mesmo que você não esteja vendo, o Senhor virá ao seu favor. No tempo certo, Ele vai ultrapassar as portas, as barreiras, e Ele vai se apresentar e dizer: hoje eu vim por você. Não é o que os nossos olhos físicos podem ver. Não é da maneira que os nossos olhos físicos enxergam. Mas é da maneira que os nossos espíritos esperam. Esperam pelo Rei dos Reis. Esperam pelo Senhor dos Senhores. Crendo que Ele vai voltar. Crendo que Ele vai chegar. Crendo que a grande hora está por vir. E aqueles que creem, mesmo que não toquem na chaga. Aqueles que creem, mesmo que não vejam nada, estarão com Ele no grande dia. O Senhor hoje está chamando cada um de nós. Para que a gente, mesmo na nossa luta, no nosso medo, na nossa dúvida, na tribulação que se levanta todo dia, que a gente possa abrir os nossos olhos espirituais. Que a gente possa enxergar o sobrenatural de Deus, além do que os nossos olhos carnais podem ver. Talvez você esteja falando: pastora, não tem mais jeito. E aquele moço dizia para Eliseu: meu Senhor, o que nós vamos fazer? O que a gente faz agora? Eliseu não falou para ele: olha aqui, presta atenção, deixa de ser medroso. Para de ficar reclamando, para de ficar murmurando. Não, sabe o que Eliseu fez? Foi orar. Orou e falou: Senhor, abre os olhos dele. Senhor, abre os olhos dele. Talvez você esteja procurando armas para poder resolver a sua situação, quando a principal arma o Senhor já te deu, a oração. Põe seu joelho no chão e fala: Senhor, abre os meus olhos para que eu possa enxergar além daquilo que o inimigo quer me mostrar. Abra os meus olhos para que eu possa enxergar além do que meus olhos carnais querem me mostrar. Porque, Senhor, eu não quero ser só carne, eu quero ser espírito. Eu quero te adorar em espírito e em verdade. Eu quero te tocar em espírito e em verdade. Eu quero crer, mesmo que os meus olhos não vejam nada, mesmo que não haja solução, mesmo que o diagnóstico seja contrário, mas eu sei que o Senhor pode mudar. Eu não vejo, mas eu creio que o Senhor pode mudar. Bem-aventurados os que creem, mesmo quando não veem nada. Bem-aventurados os que creem, mesmo quando não veem nada. O inimigo nos cega. Coloca em nós uma cegueira espiritual, para que a gente ache o tempo todo que é o fim, que não tem mais solução.
que nós estamos sozinhos nessa batalha. Quantas vezes você já se viu assim, ó, rodeado, né? Vou dizer, de um exército, porque tanta gente se levanta, tanta coisa se levanta, tanto problema se levanta. Quantas vezes você se viu rodeado de todas essas coisas e você falou, estou sozinho. Sabe que chega a ser até uma ingratidão da nossa parte. Quando nós falamos, estou sozinho. Não tem ninguém. Ninguém se importa. Nada vai acontecer de bom para mim porque eu estou sozinho. Essa noite seus olhos espirituais vão ver além daquilo que seus olhos carnais podem te mostrar. E você vai entender que você nunca esteve sozinho. Que você nunca esteve sozinho. E que você nunca estará sozinha. Porque Ele já pagou o preço. E Ele já deixou um exército de anjos para cuidar de mim e de você em todo o tempo. Vamos abrir nossas bocas e declarar. Eu nunca estou só. Eu nunca estou só. Porque maior é aquele que está comigo. Porque maior é aquele que está com você. Porque maior é aquele que está cuidando da sua família. Talvez os seus olhos não vejam. Até que você permita que seus olhos espirituais se abram. Para enxergar tudo o que Cristo já fez. Continua fazendo. E quer fazer por nós. O amor dele não se esfriou por nós. O nosso muitas vezes se esfria. O nosso amor por ele muitas vezes vacila. Mas o dele é incondicional. O dele nunca acaba. O dele nunca fracassa. O amor dele nunca desiste. E hoje ele está dizendo para você. Creia. Ainda que você não possa ver. Ainda que você não veja o escape, ainda que você não veja a solução, ainda que você não veja a cura, ainda que você não veja a restauração, ainda que você não veja a transformação, por quem você tem orado tanto, mas o Senhor está dizendo para você, creia, mesmo que não esteja vendo, porque Ele vai fazer. Ele vai fazer. Eu não sei quanto tempo você tem orado. Eu não sei por quanto tempo você tem pelejado. Mas eu posso te garantir. Você nunca esteve sozinho. Tantas pessoas já eram para ter, sabe? Se perdido totalmente. Tantas pessoas já eram para ter descido em sepulturas. Mas a tua oração resgatou. Para que pudesse ter novas chances. Para que pudesse abrir os olhos espirituais e enxergar que o Senhor está de mãos estendidas para resgatar. Para resgatar do mar de pecado, do mar de lama, do mar de morte que as pessoas têm estado. E o Senhor vai resgatar. Eu creio que o meu Deus pode. Ainda que eu não veja, eu creio que o meu Deus pode. O meu Deus pode resgatar famílias. O meu Deus pode curar vidas. O meu Deus pode ressuscitar mortos. O meu Deus pode resgatar pessoas enfermas em leitos de UTI. O meu Deus pode restaurar casamentos. O meu Deus pode livrar pessoas da morte, porque Ele é fiel. E Ele é um Deus vivo. E Ele ressuscitou para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Eu creio. Você crê? Coloque-se de pé no nome de Jesus.